Olá, tudo bem? Eu sou Joaquim de Carvalho e trago notícias para a comunidade do 247. Hoje, os advogados do ex-presidente Lula protocolaram no Supremo Tribunal Federal mais ou novas mensagens periciadas. Essas mensagens que foram hackeadas por Walter Delgatti Neto, que nós entrevistamos ontem aqui na TV 247. E estas novas mensagens elas revelam ou elas confirmam o que revelou o Delgatti na entrevista que ele nos concedeu. Ele disse que os procuradores estavam a todo momento tentando remover os obstáculos e emparedar os tribunais superiores. É o que ele diz. E aí tem, por exemplo, uma revelação ou uma mensagem, né, que mostra que eles agiram fortemente para remover da relatoria da Lava Jato no STJ o procurador, não, o ministro, que é o Ribeiro Dantas, que é Marcelo Ribeiro Dantas, que tinha sido nomeado em setembro e estava tomando algumas decisões que eram compatíveis com a Constituição, tecnicamente corretas, que é não permitir prisões preventivas prolongadas e considerar a prisão apenas aceitável para os casos transitados em julgado, a menos que haja alguma fundamentação ou alguma tentativa de obstrução da justiça, tudo isso muito bem fundamentado. Prisão preventiva não é e não pode ser usada para conseguir delação ou forçar delação premiada. Então, e é o que aconteceu corriqueiramente, aconteceu rotineiramente na Lava Jato. Então, você tem aqui, olha, uma conversa que foi travada no dia 28 de novembro de 2015. Dilma Rousseff ainda era presidente. Então, diz aqui, olha, o Carlos Fernando dos Santos Lima, ele diz assim, alguma notícia sobre o material do STJ é preciso que saia logo. O que ele estava discutindo? Ele estava discutindo o vazamento de notícias na imprensa para constranger o ministro, o Ribeiro Dantas, que estava decidindo de acordo com a Constituição, mas em desacordo com as decisões do Moro e também do TRF4. O Ribeiro Dantas tinha mandado soltar um publicitário e tinha também mandado soltar o presidente de uma empreiteira. Por quê? Porque não havia risco para a ordem pública, nem para a instrução processual, e a prisão, portanto, não se justificava. E ele ainda estabeleceu medidas cautelares diversas, que era tornozeleira eletrônica, entrega de passaportes, para assegurar que, nesse caso, os investigados não deixassem o país e fossem monitorados. Então, diz aqui, olha, o Deltan responde para o Carlos Fernando. Ele disse que, provavelmente, um jornalista, ele não diz o nome, disse que estava pronto, mas que deve segurar para segunda-feira. A conversa foi numa sexta, porque ele quer ter acesso a um depoimento. Aí ele diz, olha, vamos ver se ele não faz em 2 passos, quer dizer, 2 matérias, porque queriam desgastar o Ribeiro Dantas. Ok. Aí ele informa que uma matéria iria ao ar com o que eles tinham. Aí tem uma outra discussão, continua, né, a conversa entre eles, e o Deltan Dallagnol, ele reporta, então, ao Carlos Fernando, que saiu uma reportagem no jornal O Estado de São Paulo, e que coloca o Ribeiro Dantas no título. Relator da Lava Jato do STJ, Ribeiro Dantas, também foi citado por Delcídio em gravação. Aquilo era para provocar um desgaste no ministro, já que esta citação ela foi objeto de investigação e foi arquivada, porque a delação de Delcídio ela é considerada imprestável. Ela foi feita de acordo com os interesses dos procuradores, mas não tem ali nenhum caminho de prova, nada que se aproveite. Tanto que no que diz respeito à acusação de formação de quadrilha, por exemplo, o Lula foi inocentado nesta mesma ação, porque não tinha nenhuma substância, não tinha nenhuma prova. Mas o que mostra
as mensagens de hoje é justamente isso, que a Lava Jato procurava ter juízes aliados. Tanto o Moro era praticamente o chefe deles, ou era efetivamente o chefe, depois eles tinham no TRF4 a oitava turma, e depois eles conseguiram no STJ remover o ministro que estava, como eu disse, votando, decidindo de acordo com a Constituição e em desacordo com os interesses da Lava Jato. E aí eles também atuam fortemente para que o Edson Fachin assumisse o lugar do Teori Zavascki, e o Edson Fachin, que é ligado a esse pessoal, as mensagens mostraram, inclusive há uma mensagem em que o Deltan Dallagnol fala para o seu grupo: ahá, uhu, o Fachin é nosso. Enfim, estas mensagens, elas que foram divulgadas hoje, protocoladas hoje, na verdade, no STF, elas foram analisadas por mim e serviram de base para um texto que eu publico hoje no Brasil 247, na minha coluna lá no Brasil 247. Então eu convido todos vocês para acessarem o Brasil 247 e lerem a coluna e, enfim, se informarem sobre mais estas revelações, sobre esta operação que, como sabemos hoje, foi inimiga do Brasil. Destruiu a economia, corrompeu a justiça. Nós voltamos a qualquer momento com novas notícias. Agradeço muito a vocês todos pela audiência e até mais.